Torcedores dos canais ESPN, Star Plus, sejam todos bem-vindos a uma noite, o chamado suco de futebol sul-americano, valendo taça, mata-mata, time brasileiro envolvido. O palco não poderia ser melhor, mais adequado. Falamos ao vivo do Maracanã, tem Fluminense e LDU daqui a pouquinho. O Maracanã é todo tricolor. É o tricolor campeão das Américas, é o tricolor campeão da Libertadores, que joga contra o campeão, o atual campeão da Comebol Sul-Americana, o time da LDU. Jogo de ida semana passada, vitória da LDU. A saída é da LDU, está valendo! Olha a festa. Aí Hurtado para meter cruzamento ali para dentro da área. A movimentação é com o Keno. Marcação do lateral direito do Quinteiro. Marcado de pertinho pelo AD. Bateu Arias ali na direção da segunda trave. Teve um desvio no meio do caminho. O desvio foi da defesa. É o primeiro escanteio do jogo e é para o tricolor carioca. Foi para dentro do gol do Domingues. Aí a cobrança ensaiada. Cobrança rasteira. Coloca a bola na frente, Hurtado. Tentou de longe do meio da rua. Eugênio Leal. É o primeiro contra-ataque, ou tentativa de contra-ataque da LDU. Depois o Xavier cortou, ergueu a cabeça, tenta caprichar no cruzamento. O desvio foi feito pelo Arias. Giro de corpo do Arias. Cruzamento rasteiro, passando na frente do gol. Ganso, pé direito, é boa a passagem do Samuel Xavier. No chão, Ganso, que não deixa sair. Cruzamento perigoso de curva. Bola perigosa ali dentro, a chance! O Martinelli estava frente a frente com o Domingues. No final das contas, o árbitro entende que houve ali uma irregularidade. O Martinelli reclama. Ele estava dentro da pequena área, se lança para a bola. É para a gente rever, ó. Vem o cruzamento cheio de veneno do Ganso. Correu para tentar evitar a saída. Conseguiu, Samuel. Vem cruzamento para dentro da área da LDU. Conseguiu dominar o rebote. O Keno trouxe para o pé direito. Bateu. Acelera o passo ali por dentro. Hurtado. Cruzamento rasante. André usa o corpo, faz a proteção. Chegada do Estupinhã, a arbitragem deu legal, derrubado pelo Diogo Barbosa. É uma falta perigosa, o André fica inconformado. Ele achou que na chegada do jogador da LDU, candidatos à cobrança. 3 na formação da barreira, bateu direto o Quinones. Teve uma segunda chance. A cobrança vai ficar para o pé direito do Piovi. Forma-se um bolo dentro da pequena área, a bola viaja, vem fechadinha. Felipe, lançamento feito ali para dentro da área. Passou para receber o João Arias. Descola cruzamento de primeira. Ganso estava por ali. E vai empurrando cada vez mais para trás a LDU. Quinteiro, cruzamento perigoso. Eram 2 jogadores americana. João Arias tenta caprichar no cruzamento. Está por ali o Ganso. A bola vai embora. O Ganso está dizendo, não foi em mim o toque. Você acha que eu cabecearia desse jeito? Vamos ver se ele... Thiago Santos ali dentro da área, deu sobra ainda, Cano bateu direto, defendeu Domingues! Ainda sobra, Felipe trabalha o Fluminense. Batida forte, deu sobra ainda, aí o Ganso, ele coloca colocado, um chute de pé esquerdo para a defesa, para a espalmada do goleiro Domingues. Foi até para a rede ali. Devolveu na frente, Samuel Xavier, o cruzamento. Cano dominou, pé direito, a chicotada. Domingues em 2 tempos. Não pega exatamente em cheio na bola o Herman Cano. Ele teve a chance de ajeitar. Repare, ó. Sempre muito bem posicionado, né? Encontrando os espaços dentro. Cano tentou de longe do meio da rua. Que é bom nas bolas paradas. Levantamento. Estupinhã, ele gira o corpo para meter cruzamento. Felipe Melo amorteceu, ganhou Estupinhã, bateu por baixo. Felipe Melo fez o bloqueio, é escanteio. Essas mais uma vez, cobrança de pé direito, subiu a AD. Acabou passando. Sair no Martinelli, né, no caso. Mas ele prefere tirar, né? A substituição que ele faz muito também. Contra adversários do Brasil. Martinelli, cavadinha, estava por ali o Cano. Antecipação, é o Piovi que chega com a bola para dentro da área, vai fazendo fila. Fábio na coragem.
para finalmente parar. Parte pelo meio, cruzamento do Gonçalves, não encontra ninguém. Deu uma balançada no corpo, procura o espaço, ajeitou no pé esquerdo. A bola ainda fica com o John Kennedy. Samuel Xavier batiza. De novo Samuel Xavier para meter cruzamento. O John Kennedy estava por ali. Ele se antecipa a marcação, escora por cima do gol. É suficiente para levantar a galera. Primeira do Kennedy, saiu a tabela, cruzamento na segunda trave. Tirou de cabeça o Quinteiro. Kennedy no intervalo, Marcelo agora é o 6º homem no aquecimento, pode entrar a qualquer momento. Olha o Kennedy, pegou de primeira, ficou na rede pelo lado de fora. Iniciativa, ousadia, é tudo com ele. A bola ele deu Piove, aí um pouco mais atrás, Valverde. Keno no domínio, meteu o cruzamento pro Kennedy. Ele aparece, escora de cabeça pela linha de fundo. Tava ali no embalo, ficou se lamentando o Kennedy. Foi boa virada do Martinelli, né? Aí o Americana, Martinelli bateu direto para dentro da pequena área. Na bola, Diogo Barbosa adiantou, ele contra Estupinhão, o escanteio. Levantamento foi feito, a subida de cabeça por ali. Ainda tá fora o zagueiro. Recebeu Arias, bateu de primeira. Arias jogando na primeira trave. Tava por ali o Gonçalves. Quem sabe, é o que quer o torcedor aqui no Maracanã. Parou no pé esquerdo, deixou mais atrás pro chute do Renato. Acabaram de chegar e o Renato já faz ali o movimento com os braços chamando a galera. Reaproveita o Douglas, pouco mais atrás o Renato Augusto, despeja cruzamento, a sobra Martinelli. Puro talento. Que lance do Renato Augusto, cruzamento rasteiro, bate, rebate. Essa do Fluminense, pé direito, Marcelo pegou de primeira. Rasteira, Marcelo deu uma puxada, ajeitou no pé esquerdo. Ela fica no meio do caminho, teve uma bis. Aí o Renato Augusto, ele ergue a cabeça. Martinelli tem triangulação. Limite. Samuel Xavier, cruzamento, Arias tocou de cabeça. Gol! É do Fluminense! Renato Augusto, Fluminense vai à luta com homem a menos, Arias meteu o cruzamento. Aí o Douglas Costa. Vem a bola rolada, Renato Augusto trouxe para o lado, pênalti! Cometido pelo Valverde, pênalti no Renato Augusto. Toda a concentração possível, deu uma paradinha, olhando para o goleiro, para a bola, bateu! Gol! De novo Arias, é do Fluminense, é do candidato a herói da noite, é do time de guerreiros com G. Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Flusão, Fluminense, tricolor carioca, campeão da Recopa. Fluminense fazendo história, campeão da Libertadores, decide a Recopa contra o campeão da Sul-Americana e dessa vez o título fica no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro e mais especificamente nas Laranjeiras. Flusão jogou e venceu por 2-1. Lembrando que o placar no jogo de ida tinha sido 1-0 LDU. O Fluminense, se fizesse 1-0, ia para a prorrogação, se continuasse para os pênaltis. Mas o Flusão conseguiu fazer 2-0, não precisando ir para a prorrogação e carimbando o seu momento na história do Fluminense, esses jogadores, e na história do Diniz. Fluminense campeão da Recopa por méritos. Por méritos. Fez um trabalho, teve dedicação, teve um planejamento, algumas dúvidas, mas na hora que valia o título, o Fluminense foi lá e conquistou. E eu sempre digo o seguinte, independente de jogar bem, jogar mal, mas principalmente numa final. Final não se joga.
final se conquista. Final se conquista. Então, independente de como foi, jogando bem, jogando mal, isso não pode ser roubado, porque aí é muito feio. Mas se não for roubado, independente da estratégia de como jogou, título é título, porque quem chegou à final tá ali porque mereceu. Então, parabéns ao Fluminense, tricolor das Laranjeiras, tricolor carioca. Tenho certeza que meus amigos, tem muitos amigos tricolores, mas principalmente meu irmãozão Marcelo Barros, que comentarista, narrador, gosta muito de carnaval, narra os jogos lá no canal Nosso Futebol, principalmente lá da galera do Nordeste, tá no Jornal dos Esportes, meu amigo Marcelo Barros, meu amigo também Antônio Lima, que deve estar feliz, de orelha a orelha, muito feliz. Então, um abração para todos os meus amigos tricolores que estão comemorando nesse momento. Então, vamos falar do jogo. Título, para mim, ficou em boas mãos e para quem mereceu. Lógico, os dois chegaram à final, cada um para o seu título, mas diante do que foi visto, principalmente no segundo jogo, não estou dizendo que o Fluminense fez um partidaço. Não é isso, eu vou até explicar aqui, vou dar o meu posicionamento. Mas diante do que aconteceu, o título ficou em boas mãos. Então, peço a você, meu amigo torcedor tricolor, meus amigos torcedores que secaram o Fluminense, que é óbvio que tinha muita gente secando o Fluminense. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Rosinha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Já dei meus parabéns ao Fluminense, ao tricolor, como de costume, e por merecimento conquistou o título. Agora vamos lá para o jogo. A LDU fez errado? Não, a LDU não fez errado. A LDU ganhou de 1-0. Lá, independente se teve o pênalti, torcida tricolor reclamando um pouco do primeiro jogo, mas a LDU ganhou de 1-0. E o que a LDU veio fazer no Brasil? Bom, defendeu 1-0. E estava defendendo muito bem. Só para você ter ideia, meu amigo tricolor, que está empolgado, mas aqui eu estou falando sem empolgação, eu estou falando de análise. Eu anotei no meu caderninho que com mais ou menos 20 minutos do segundo tempo, o Fluminense tinha dado 4 chutes só em direção ao gol. 4 chutes em direção ao gol. Não estou falando o total, tá? O Fluminense chutou muito para longe. Estou falando em direção ao gol, no gol, onde o goleiro tá. O Fluminense só tinha chutado 4 vezes e isso já estava quase 20 minutos do segundo tempo. Preocupante. A coisa estava se tornando tensa. Então vamos lá. O primeiro tempo. Cara, o Diniz sempre usou uma frase que eu estava tentando lembrar dessa frase que o Diniz sempre usa para, às vezes, falar sobre o seu esquema. O Fluminense gosta, que o Diniz falava, como é que, não me lembro agora a expressão que ele usava, aquele momento de turbulência ali na frente que o Fluminense fazia, aquela correria louca, desenfreada, aquele tumulto ali na frente que o Diniz gosta que seu time faça. Em momento nenhum do primeiro tempo, o Fluminense fez. A impressão que se dava é que estava faltando perna.
o time do Fluminense não fazia aquela confusão, aquela correria, aquele tumulto generalizado que ele fazia ali na frente, todo mundo correndo para tudo quanto é lado, causando aquele estardalhaço ali na frente, em momento nenhum estava fazendo. O time do Fluminense estava muito pragmático. O Keno pelo lado esquerdo, tentando a jogadinha ali, o Aras tentando criar, o Cano muito paradão ali, tentando se movimentar de um lado para o outro, mas chegando muito pouco. O Ganso tocando para lá, tocando para cá. Mas em momento nenhum, o Fluminense estava acelerando o jogo. E isso facilitava muito para a LDU. Muito. Foram raras as vezes que o Fluminense estava marcando a saída de bola. A impressão que dava é que o Fluminense estava se poupando por um, sei lá, talvez uma prorrogação. Então o Fluminense criou algumas oportunidades, o Cano teve um chute de dentro da área, teve uma outra que ele dominou errado e bateu fraco, teve um lance do Keno, teve uma cabeçada, mas em nenhum momento no primeiro tempo o Fluminense botou fogo no jogo. Em momento nenhum teve fogo no jogo. E a LDU estava fazendo uma marcação muito bem encaixada. Dificilmente o Fluminense chegou no primeiro tempo com um número de jogadores maior do que o da LDU dentro da área. Em momento nenhum, você viu o Fluminense chegando dentro da área com 3 jogadores, tinham 4, 5 da LDU. Ou seja, a marcação estava muito encaixada. E essa marcação estava facilitada justamente porque o Fluminense não estava colocando pressão. O Fluminense estava tocando, tinha mais posse de bola, mas não tinha ímpeto, não tinha... É que me fugiu a palavra que o Diniz usava. Aquela confusão, aquele tormento que o Fluminense causava aos adversários, principalmente ano passado, o Fluminense não fez. E aí, a gente pega o Fluminense 2024. O Fluminense em 2024, sinceramente, eu não me lembro do Fluminense ter feito alguma partida boa ainda. Começou a pré-temporada depois de todo mundo, porque estava no Mundial, então acabou começando mais tarde. Não sei se fisicamente está todo mundo em dia, né? Alguns jogadores no banco de reserva, o Samuel Xavier fazendo o primeiro jogo dele na temporada, o Marcelo fora, porque no jogo lá sentiu, então estava no banco. Acho que tem alguns jogadores ainda fora de ritmo. O Ganso, para mim, é um desses que ainda está fora de ritmo. Uma zaga que não tem zagueiro, são 2 volantes que estão se tornando zagueiro. Felipe Melo é um pouco mais de tempo. Mas o Thiago Santos agora, e o Thiago Santos jogou muita bola. Talvez possa ter encontrado ali o zagueiro para sair de bola. Ele errou algumas bolas que o Diniz reclamou, mas fez uma grande partida. Mas o primeiro tempo do Fluminense não foi bem, não. O primeiro tempo não foi bom, não. O Fluminense deixou a desejar e facilitou muito para o objetivo da LDU, que era manter o resultado do início da partida, que era 0-0. Ia ser campeão. O Diniz percebeu isso. Vai para o segundo tempo, ele tira o Felipe Melo, traz o André para a zaga e bota o Kennedy para criar mais, talvez, esse tumulto, né? Que o Diniz gosta de fazer ali na frente. Uma correria maior. Esse desconforto, né? O Kennedy entrou para causar isso, criou algumas situações ali interessantes, né? Deu um fôlego a mais, mas aí tem uma situação. Quando você tira o André e bota o André para a zaga, o Martinelli deixa eu até botar aqui. Aqui. O Martinelli ficou como primeiro homem e o Ganso teve que ajudar na marcação. Aí você mata o Ganso. Eu sei que ele vai falar, pô, Magalhães, tem que falar que afoga o Ganso? Não, não afoga o Ganso, não.
Não é nada disso. Não me vem com gracinha, não. Mata o jogador Ganso. Paulo Henrique Ganso. O Ganso deu até um pique do meio campo até lá atrás para recuperar uma bola que foi perdida. Mas aí não é do Ganso. E aí você bota o atacante, mas você perde o criador. E para esses caras, por mais qualidade que tem o Keno, que tenha o Kennedy, mas esses caras não são pensadores. Aí você recua o Ganso um pouco, você perde esse criador. Né? Você perde esse jogador. O Kennedy entrou, deu uma melhoradinha, mas faltava. O time não conseguia encaixar. E aí, quando eu falei que com 20 minutos do segundo tempo, o Fluminense estava com 4 chutes em direção ao gol e era pouco. E aí, o Diniz não tinha muito o que fazer. Tira 3 jogadores e bota 3. Entra o Marcelo, entra o Douglas Costa e entra o Renato Augusto. Na minha opinião, dos 3, o que jogou mais disparado foi o Renato Augusto. Entrou muito bem. Posso estar enganado. Posso estar enganado. Por meritocracia, vai ficar o Ganso. Porém, acho que com o passar do tempo, o Renato Augusto, tendo condições físicas, acho que o Ganso vai ter problema para segurar aquela vaga. Porque jogar os dois vai ficar muito vulnerável. O Renato Augusto tem totais condições de assumir aquela posição. Até porque o Renato Augusto dá mais dinâmica. Não sei quem é mais genial, mas o Renato Augusto dá mais dinâmica. A gente tem que esperar o Ganso também entrar em forma. Ele não está no ritmo de jogo, ele demora um pouquinho mais. Mas está correndo muito o Ganso. Mas ali é uma briga de cachorro gigante, né? Não é briga de cachorro grande, Ganso e Renato Augusto. É briga de cachorro gigante, tipo briga de tiranossauro. Mais ou menos por aí. Então entrou muito bem. Não é que o Marcelo não entrou. O Marcelo entrou, mas o Marcelo quase não atacou. O Marcelo ficou mais atrás. O Marcelo segurou a onda. E o Douglas Costa entrou. Entrou bem, não entrou mal. Ele não é um jogador mais de ponta, né? Para levar para ponta, correria. É mais cadenciado, mas entrou bem. E aí, quando entra esses 3 jogadores, o Fluminense começa a fazer aquela correria, começa a fazer a pressão que o Fluminense precisava fazer, já que o empate dava o título LDU. Porque até o prezado momento, o Fluminense não tinha conseguido fazer a pressão de quem quer ganhar o jogo. E aí, quando entra esses 3 jogadores, o Fluminense começa a fazer essa pressão, e a bola batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. O LDU não contra-atacava mais. E tava... Aí sim, começou a ficar mais maduro o gol do Fluminense. Porque até aquele prezado momento, a árvore tava lá, o fruto tava lá, mas verdinho. Tu olhava, não tinha cara que aquele fruto ia amadurecer. Do nada, foi colocado alguma coisa ali na planta, olhei 2 vezes, já estava começando a ficar maduro. Eu falei, opa, daqui a pouco já dá para pegar esse fruto. E foi isso que aconteceu. Uma bola cruzada do lado direito para o lado esquerdo, a zaga da LDU, que estava sempre com um número superior de jogador dentro da área, não estava. Porque no gol de cabeça do Arias, se você perceber, tinha 4 ou 5 jogadores do Fluminense na área e tinham 3 marcadores na linha da pequena área. Ou seja, superioridade do Fluminense. A marcação foi toda na bola, o Arias atrás. E aí, é aquilo. Jogador, olho aberto, a bola veio, não ficou com medinho de cair areia no olho.
Tem jogador que tem, né? Que vai cabecear e fecha o olho. Ele olhou, tirou do goleiro, botou no cantinho, fazendo 1-0. Merecido. Principalmente pelo que o Fluminense começou a fazer depois da entrada desses 3 jogadores. E aí incendiou. A torcida do Fluminense, que terminou o primeiro tempo meio assustado, no segundo tempo cantando a música João de Deus o tempo inteiro, que a torcida percebeu que a coisa estava esquisita, estava caminhando para um lado estranho, começou a pedir ajuda aos céus. Né? E a coisa aconteceu. E aí, empata a parada. Já estava indo para prorrogação. Só que na sequência do jogo, logo após o gol, o Kennedy, irresponsável. Não é porque o Fluminense foi campeão. O Kennedy tem que tomar um esporro. O Kennedy tem que tomar um esporro. Ele podia ter jogado o título do Fluminense no lixo com a atitude dele. Não tinha a menor necessidade dele fazer o que fez. Não tinha a menor necessidade. Ganhou, parabéns, foi campeão. Mas o Kennedy tem que tomar a chamada. Tem que tomar a chamada e a Vera. Porque o lance que ele fez era para expulsão, sim. Não tem o que contestar. E aí o Fluminense, ganhando de 1-0, fica com um homem a menos. E aí, faço o quê? E aí, vai o time com vontade, vai o treinador sem medo, vai o treinador ousado. Muitas vezes chamam o Diniz até de imprudente. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre o que o Diniz faz vai dar certo. Já vimos aí alguns jogos passados que essas coisas que o Diniz faz, de tirar zagueiro, cacete, nem sempre dá certo. Já aconteceu dando ruim, né? Que fica muito exposto. Mas é o jeito dele. E é assim que ele está sendo campeão. Penso que o Diniz tem que mudar algumas coisas. Se ele pretende algum dia ser um treinador fora do país, acho que ele tem que mudar algumas coisas. Até porque a forma dele jogar não é uma forma simples. Então, para qualquer clube que ele vá, ele vai precisar de tempo. E a gente não sabe se ele vai ter esse tempo em outro clube. Então, acho que ele tem que adequar algumas coisas. Talvez a passagem dele para a seleção não ficou mais justamente por causa disso, por causa do esquema. É um esquema de difícil assimilação. Tem que ter tempo para assimilar o esquema dele. Mas o Fluminense vai para dentro. Não queria prorrogação. Vai para dentro. E aí, na minha opinião, o jogador que melhor entrou nessas substituições, que foi Renato Augusto, recebe um passe do Douglas Costa. E aí o zagueiro, o lateral da LDU, dá mole. Renato Augusto bota o pé na frente, toma um pisão dentro da área. Pênalti. Claro, Arias vai lá, com muita categoria, bota no alto do goleiro, fazendo 2-0 Fluminense e sacramentando o título. Então o Fluminense, na minha opinião, até os 20 minutos do segundo tempo, na minha opinião, apesar de ter posse de bola, ter chute, mas sinceramente não estava fazendo muito por onde. O sistema defensivo da LDU estava se sobressaindo em relação, apesar da posse de bola. Mas a LDU estava jogando pelo título. Se não tomasse gol, ia ser campeão. Então não vou criticar a LDU. E ela estava levando vantagem. Já tinha passado mais da metade do jogo e a LDU estava sendo campeão. Então quem tinha que fazer alguma coisa era o Fluminense. E a partir das substituições, por isso que é bom você ter um banco de reserva de qualidade que possa mudar. Pode não ter agilidade, pode não ter mais velocidade, como não tem Renato Augusto, Marcelo, Douglas Costa, mas tem muita qualidade. Tem um monte de jogador novinho aí que corre pra cacete, mas não tem. Não dá nem para limpar a chuteira do Renato Augusto, do Marcelo, do Douglas Costa. Não dá. Porque você sabe correr. Porque pensar não consegue. Ou corre ou pensa. As duas coisas não consegue fazer junto. Tem um monte aí. Você olhar no Campeonato Brasileiro da Série A, tem um monte. Que se ele correr, ele não pensa. Se ele pensar, ele não corre. E o Fluminense tem esse banco de reservas e conseguiu o título com muito mérito. Então, foi justo, sim,
o banco de reservas do Fluminense, as contratações do Fluminense, principalmente Douglas Costa e o Renato Augusto, que entraram no segundo tempo, fizeram a diferença. E o Arias dispensa comentários, já está cravado seu nome na história. Parabéns do Flusão, grande título, merecido. E agora, irmão, é levantar a taça, comemorar e correr atrás dos outros títulos que porventura possam vir em 2024. Porque não tem como. O Fluminense, em qualquer campeonato que tiver, ele é um dos favoritos. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!